Uma boa tarde a todos. Bem-vindos ao nosso encontro do Florescer, desse dia 3 de maio de 2026. Hoje, quem fará a prece de abertura será a Dora, seguido do Ras, que fará a leitura do livro Palavras de Vida Eterna. A paz do Cristo seja com todos, um bom encontro, um bom estudo e uma boa reflexão. Que assim seja. Graças a Deus. Boa tarde a todos, com muito carinho e respeito, que eu sei que está no coração de cada um de nós, é que nós pedimos ao Senhor da vida, Senhor de todas as criaturas, grande força que sustenta todo o universo, toda a criação. E agradecemos, Pai, por esse reencontro, pelo quanto que aprendemos nesta reunião. E somente temos a agradecer e pedir que este vínculo seja para sempre nos serviços para o Senhor. Sempre em nome de Jesus, que nós pedimos e recebemos por nossos irmãos necessitados. E assim, pedindo aos benfeitores da reunião, do nosso encontro, do nosso trabalho, que possamos atingir, chegar a todos os pontos do nosso planeta azul, com sentimento, levando o sentimento de paz para o coração de todos, por mais longínquo que esteja aqueles nossos irmãozinhos sofrendo, passando necessidade, fome, sede, falta de roupa, falta de tudo, sem um teto para morar, nós agradecemos ao Pai pelo que temos e pedimos que possa chegar a eles o conforto de um abraço carinhoso de cada um de nós, e de um abraço carinhoso pelas equipes socorristas, os irmãos espirituais elevados que por ali estejam, que levem um abraço para cada um deles, para sustentá-los em paz, em harmonia, em fé. Todas as guerras, o fim do mal, para que possam agir com respeito à figura humana, respeito à nossa fauna, nossa flora, nossas nascentes, respeito à vida, em todos os pontos do nosso planeta onde ela existe. E assim, nós pedimos permissão ao Pai para fazer a prece de Cáritas, que essa prece é para atingir, meu marido sempre pedia, faz bem a prece de Cáritas, que ela é para todos. E eu também acho assim, que ela chega no coração de todos. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa imagem. E assim, em nome de Jesus, de nossa Mãe Maria de Nazaré,
em nome de nossos trabalhadores e todos os trabalhadores e benfeitores da nossa reunião, nós pedimos permissão para dar por iniciada nosso encontro. E assim seja, graças a Deus. Amém. Assim Amém. já é. Graças assim a Deus. já é, graças a Deus. Nessa tarde, do dia 3 de maio de 2026, no primeiro final de semana do mês de Nossa Mãezinha de Nazaré, a lição que nos foi destinada para aprendermos é a presença divina de Emmanuel, trazida até nós no livro Palavras de Vida Eterna, pelo nosso querido Chico Xavier. Essa reflexão do Emmanuel desenvolve-se sobre a partir das palavras de Jesus em Mateus, no versículo 28, capítulo 20. Eis que estou convosco até o fim dos séculos. Palavras do nosso amigo irmão Cristo Jesus. Emmanuel nos ensina. Pastores religiosos dos diversos templos cristãos declaram todos os dias e por toda a parte que Jesus está com os líderes mundiais, com os cientistas da Terra, com os orientadores da mente popular, com todas as linhas da civilização. Entretanto, vemos a minoria dos condutores e dos conduzidos do mundo em franca discórdia, exibindo aqui e ali conflitos de sangue e ódio. Tudo parece desmentir a boca otimista dos pregadores, tal a ventania de desavenças que sopra de todas as direções. Os expositores do Evangelho, no entanto, conservam precisão matemática em semelhantes afirmativas. Jesus não formulou promessas frustradas. Estará sim com todos os corações na terra. Assim, estará sim com todos os corações na terra, sempre e sempre. Contudo, a doutrina espírita, suplementando as anotações do Testamento do Cristo, vem explicar, sem sombra de dúvida, que o Mestre está e estará com toda a humanidade, mas apenas conheceremos fruto visível e imediatamente aproveitável de sua presença sublime na criatura terrestre, dessa ou daquela posição que esteja também com ele. É muito confortante novamente ser nos trazido à memória, à mente, essa promessa do Cristo, de que Ele está e estará sempre conosco. Hoje, no estágio civilizatório, científico em que a gente se encontra, na medida em que a ciência está conseguindo demonstrar alguns pontos de racionalidade interligando-se com os princípios da fé, que até então clamava-se como um setor, uma área de controle ou pretensamente controle de religiões, que, como Emmanuel aqui fala, muitas vezes nem ligadas a Cristo estão, porque Cristo só estará e está com quem está ligado a Ele. Portanto, nem todos que usam seu nome, nem todos que gritam por Ele, necessariamente estão ligados a Ele. Muitos, pelo contrário, como o próprio Mestre em algumas lições deixou-nos prevenidos, como Paulo de Tarso na lição anterior nos ensinou,
Ouvi tudo, estudai tudo, mas filtrai o bem. Filtrai aquilo do que vocês estudam, do que vocês ouvem, das comunicações que vêm até vós hoje, com o crivo da própria razão, com o crivo do filtro do bem, a intenção, a ação, a pretensão intentada é verdadeiramente de natureza crística. Provém de alguém que está também ligado a Cristo, tal como Cristo está ligado a todos nós. Isso é discernimento que a consciência de cada um de nós precisa fazer. Isso ninguém pode nos tirar, nem autoridade, nem religião. Por quê? Porque a fonte criadora que nos fez assim o quis. Que cada um de nós, como sementinha, ou parte da mônada semeada por ele pelo universo, da qual nós nos formamos e continuamos sendo formados como uma centelha e, portanto, continuando necessariamente sendo do mesmo naipe, da mesma estirpe do nosso Cristo Jesus. Portanto, Cristo, quando ele diz, eu estarei com vocês sempre, sempre, não é uma promessa vazia, como Emmanuel aqui reforça. É porque, na verdade, se a gente olhar sob o prisma que a ciência está nos mostrando, tudo é energia. E tudo vibra em certa frequência. Inclusive o corpo material em que residimos nessa experiência encarnada. Ele não é a realidade última. Ele é um estágio, um intensivo que nós viemos fazer aqui, para aprendermos, ajudarmos uns aos outros nessa caminhada. E nos mantemos ligados à fonte na medida em que, de modo consciente por nós mesmos, temos a fé. Temos fé porque queremos. Temos fé porque podemos. Temos fé porque escolhemos estar e continuar ligados à fonte criadora, cuja manifestação primordial para nosso conhecimento humano é o nosso irmão maior e mestre Jesus Cristo. Então, na minha pouca experiência e conhecimento, concebo que é impossível nós não estarmos ligados a Cristo, salvo quando nós assim escolhemos. Porque ele sempre está ligado a nós. A questão é, nós vibramos na frequência dele. Nós buscamos nos elevar ao campo vibracional dele, na medida daquilo que o nosso estágio de evolução já nos permite, é claro. Ele não espera nada mais do que isso de nós. Ele não espera que a gente o alcance na plenitude dos seus milhões de anos de evolução, enquanto nós aqui engatinhando como seus irmãozinhos, mas ainda assim ele nos chama de irmãos. Ainda assim ele permanece conosco. Porque na mente dele efetivamente existimos. Porque a mente dele é a base em que toda a energia existe e vibra. E é dentro dessa base, desse substrato, da condição de possibilidade existencial de tudo que nós somos. Que numa palavra só, é um oceano infinito de amor, no qual nós estamos mergulhados. Basta abrirmos a nossa sensibilidade para acolhermos, para vibrarmos essa mesma frequência em nós. E assim, todas aquelas mazelas que o Emmanuel aqui elenca no início da sua lição, ficará cada vez com uma vibração menor, cada vez mais fraca,
E à medida que a nossa vibração crística se elevar em proporções tão grandes e cada vez maiores, será impossível, mesmo para os corações mais insensíveis, para as mentes mais fechadas, no umbral ou aqui no planeta Terra, que elas sintam a nossa vibração em comunhão com a espiritualidade amiga do Mestre Jesus e de nossa Mãe Maria. Desse modo, toda essa vibração estará cada vez mais afinada com a vibração da fonte criadora propriamente dita. Que assim, nosso Pai Maior, nosso Mestre Jesus, nos permita, a partir dessas lições maravilhosas do Mestre, a partir do desejo e da busca de cada um de nós em se abrir cada vez mais, a sintonizar-se, a receber, reverberar em seu ser, em seu coração, esse amor, essa vibração, a gente possa nos tornar aquilo que nós viemos ser, nos tornar. Assim seja. Obrigado pela paciência. Pode falar o dobro. Nossa, lindo. Lindo, maravilhoso. Alguém quer fazer algum comentário? Colocar sua percepção? Pode falar, Wanderlei. Boa tarde a todos. Boa tarde, Wanderlei. Praticamente o Han já falou tudo, né? Mas eu só vou deixar mais um ponto aqui de observação. Quando o Mestre Jesus aqui esteve, nas suas pregações, nas suas andanças, em todo o planeta, de uma forma ou de outra, né? Ele curou aqueles que estavam compatíveis com a sua fé, com a energia divina. Uma fé fortalecida. E deixou o exemplo, né, que nem diz aqui no fundo no término da lição. A sua presença sublime na criatura terrestre, dessa ou daquela posição, não importa, né, a posição que nós temos no mundo físico, que esteja também com ele, quer dizer, sintonia com os ensinamentos do Evangelho. E o Evangelho nos traz um ensinamento muito importante, que é a fraternidade ao próximo, que é também o altruísmo, a paz de espírito e a fé. Quando nós não olharmos para dentro de nós mesmos, não fazermos uma avaliação real de como nós somos e como nós podemos mudar, para buscar um conhecimento sobre a eternidade, mas a eternidade do nosso espírito, porque o planeta tem um tempo de durabilidade, o nosso corpo tem um tempo de durabilidade. Tudo que é físico aos nossos olhos no cosmos tem um tempo de durabilidade. O espírito é energia, como foi dito na semana passada, né? Então ele se manifesta por energia. A explanação do Hans da semana passada é a realidade do plano espiritual. Então, quando ele diz aqui, se também com ele, vai estar com ele, é nos procedimentos que ele deixou, vivenciou e fez mediante as profecias que foram escritas anteriormente. Ele cumpriu as profecias, inclusive doando a sua própria vida para concretizar o Evangelho. Jesus tinha condições de não ter passado pela cruz, nada daquele sofrimento, entre aspas. Mas chegou um ponto da sua peregrinação, assim dizendo, que ele percebeu que se ele não estruturasse isso pelos conceitos da época, o evangelho iria se perder. Então ele deixou o melhor para o final. Deixou que eles o prendessem, que ele podia muito bem sair disso com extrema facilidade. Deixou que os prendessem, o julgasse a moda deles lá, não retrucou, nem quando esteve na frente de Herodes, não retrucou. Foi crucificado. Ali ele consolidou o evangelho.
Ali ele consolidou a eternidade, o Espírito é eterno. Porque passou os 3 dias, ele se desmaterializou da cama sepulcral, né? Deixou somente o pano lá como uma amostra para as futuras civilizações concretizar que ele passou por aqui. Mas ele se desmaterializou e depois se materializou para Maria Madalena, para os seus apóstolos, consolidando o Evangelho. Olha, o Espírito é eterno. Então, naquele momento, os discípulos se despertaram também para a realidade espiritual dele, que eles começaram as suas missões dali para frente. Foi o que ele disse aqui: esteja com ele. Você se encontrou com a realidade da mente divina. Ele é essa realidade da mente divina. Como o Hans disse aí, né? Ele participou da formação do planeta. Energia, só energia, para depois poeira, ectoplasma, e se formando a parte física, né, que nós conhecemos como mineral. Os vulcões que foram, aqui era só um planeta aquático, os vulcões foram se manifestando, formando as planícies para que nós hoje pudéssemos estar aqui. Como também existem no universo os planetas aquáticos, totalmente aquáticos, e lá a civilização vive em barcos, né, casas flutuantes, liga uma na outra para que não se afundem. Então, o universo ele é cheio de meios que Deus nos favorece de evolução. Hoje eu posso dizer para vocês que aqui no Brasil, principalmente, nós estamos vivendo no céu, embora os contratempos que existem. Mas comparado às outras civilizações nossas aqui está muito bom. É um país privilegiado. Mas hoje consta que nosso país está vivendo num campo mental perigoso e as trevas praticamente estão dominando a mente de todos nós. Por quê? Nós ainda temos muito que sair do materialismo, da ilusão da vida e buscar viver de uma forma pacífica, primeiro com nós mesmos, para que você se encontre energeticamente com o próprio Mestre Jesus. Às vezes a gente fala assim, com todos esses contratempos e tal, Deus não está nos olhando, Jesus não está nos ajudando, mas não é da forma que a gente quer. Hoje, numa live da Sheliana, ela falou, esse processo que vocês estão passando, entre o negativo e o positivo, assim dizendo, né? A selvageria contra a luz, ou a luz contra a luz, os dois campos estão empatados. Por quê? É necessário isso, porque as nossas civilizações, hoje, no nosso planeta Terra, nós somos denigrados. E muitos de nós se acomodaram de viver simplesmente, eu estou bem, não importa os outros. Eu estou bem, não importa os outros. Isso leva a uma evolução planetária para trás, tranquilamente. Esses conflitos existem porque a maioria desses espíritos que estão aqui encarnados, tá, comprovado hoje, são espíritos renegados de outro sistema, altamente bravios. Eles não se despertaram ainda para uma fraternidade e uma luz eterna, como diz aqui na lição. Não conseguiram ainda compreender nem Jesus dentro deles. Então, nós estamos vivendo isso hoje, de uma forma intensa, muito intensa. Então, nós temos que buscar, não são todos, tá? Que muitos, talvez, nem hoje, no seu campo evolutivo planetário, não se despertou para isso, não está nem em condições de ainda ingressar nisso, e serão transferidos para um planeta ainda primário, de provas duras ainda, né? Porque esse espírito é muito selvagem, no sentido da palavra. Nós que estamos aqui, que temos um pouco de fé, assim dizendo, estamos nos despertando para a filosofia espiritual, mas nós temos que pegar esses conhecimentos e trazer para a essência do nosso pensamento. E começar a ler, analisar, observar,
fazer as comparações, não ir aceitando tudo que passa pela nossa frente, tudo que a mídia põe de certo ou errado. Então ela diz assim, eles repetem muitas coisas erradas que acabam virando coisas verdadeiras. Que isso é um processo coletivo e planetário que muitos espíritos usam para nos dominar. Então nós acabamos nos acomodando. Não vamos nos acomodar. Então, a reunião que nós estamos fazendo hoje aqui, né, sobre a coordenação do Roberto e da Joana, é importante. Nós estamos nos despertando para a nossa própria realidade de evolução em primeiro lugar. E dentro do processo, nós estamos tentando, entre aspas, ajudar o próximo. Ninguém dá um passo maior do que pode. De jeito nenhum. Só cabe a cada um de nós buscar a nossa própria liberdade. Busque o Evangelho, analisar o Evangelho, as palavras do Evangelho. E olhem para dentro de vocês mesmos. Aonde eu posso melhorar dentro disso? Porque você será uma outra pessoa. Você sairá na rua, vai observar as coisas, não vai criticar. Você vai aprender com a sua observação. Na sua família, você vai fazer o que você pode para seu companheiro, seus filhos, seus netos, dentro das suas condições. Não se revolte se, às vezes, naquele momento, você não tem condições de fazer aquilo que você desejava. Por quê? Aqueles que estão em suas voltas também têm suas provas. E muitas coisas, principalmente quando envolve religião ou filosofia, dá encrenca, dá brigas, as pessoas não aceitam. E quais são essas pessoas? São aquelas que estão na nossa própria volta. Porque eles também são espíritos que estão galgando o despertar da fé que está dentro deles e da realidade do Evangelho. Como eu disse várias vezes aqui, lá atrás, né? Que quando o Mestre Jesus aqui veio trazer a luz do Criador, a luz do arcanjo planetário ou do Logos solar, que ele foi o médium deles, o nosso planeta era totalmente obscuro. Totalmente obscuro. Era preto, a sua áurea era preta. Ele abriu um facho de luz enorme e vivenciou aquilo que os profetas disseram para que a luz se fizesse presente no nosso planeta. E olha, só passou 2000 anos. 2000 anos é muito pouco. Hoje nós vemos a nossa sociedade uma verdadeira selvageria. Então, muitas coisas desagradáveis vão acontecer, vão. Talvez conflitos bélicos mais intensos, vão. Alguma doença ou algum vírus também. Porque é para que toda essa população de emigrados e despatriados dos seus planetas se despertem para a sua própria realidade. E aqueles que se julgam dirigentes, né, das trevas para nos comandar ou querer pensar que o planeta é dele ainda, esses não tem jeito mesmo, esses vão ser retirados e transmigrados para planetas em processo de princípio de evolução humana, para eles aprenderem. Deus não poderia exterminar eles? Facilmente. Só a lei divina tem essa condição de exterminar a mente. Mesmo assim, não extermina a mente. Ele volta para o processo do princípio, como ele foi criado na mônada. Começar tudo de novo. Senão, Deus seria um guerreiro, um justiceiro, e ele não é um justiceiro. Jesus, quando esteve aqui, não foi um justiceiro. Ele se deixou molar de propósito para consolidar o Evangelho. Ele tinha condições
fácil, a sua força da sua mente, de fazer com que todos ali paralisassem, ele passasse por todos eles e ia embora e ninguém via nada. Muito simples, mas não. Por isso que está no Evangelho, né? Afaste-me esse cálice, porque ele consolidou o Evangelho e a luz que ele trouxe no planeta Terra pela sua crucificação. Como ele é o governador, participou do começo das nossas mônadas aqui, dizendo, né? Do reino mineral que começou primeiro a sua evolução no planeta vegetal e animal e até onde nós chegamos. Então, todas essas consciências nossas aqui, encarnada e desencarnada, estão vibrando uma energia. Essa energia vai direto ao Mestre Jesus, ao arcanjo e assim por diante. Eles nos diz que eles têm arquivos planetários que lá, como se fosse uma luzinha que somos cada um de nós, e lá eles fazem análise geral, desde a mônada até o estágio que nós estamos, e como estamos vivendo, e de que forma estamos vivendo. Conhece a cada um de nós integralmente. E muitas vezes, quando nós chegamos aqui, temos o esquecimento que esse planeta não dá condições de nós lembrarmos de vidas anteriores, como a Juliana disse hoje. Planetas mais evoluídos tem, mas esse aqui não. Então, quando somos emigrados daqui para um outro, nós vamos esquecer tudo que nós passamos aqui no planeta Terra, ou embora nós estejamos aqui 100 anos, 200 anos, 500 anos, não importa. Vamos ter a oportunidade de recomeçar tudo de novo. E nesses planetas vão surgir de novo mitologias, religiões e um monte de coisa como nós fizemos aqui. É um processo de evolução. Então, nós estamos no planeta certo, no estágio certo, de acordo com as nossas necessidades. Mas tem uma coisa importante no cosmos, o livre-arbítrio. E por intermédio do livre-arbítrio, nós podemos nos integrar à luz divina pelas nossas próprias decisões. Quando nós nos fechamos no nosso próprio problema, nós atraímos energias negativas e escuras e companheiros que só vêm sugar as nossas energias. Não vão nos ajudar em nada. Simplesmente assim. Quando nós despertamos a nossa fé, fazemos avaliação, né, da espiritualidade, lemos, meditamos e buscamos uma renovação interna, aí sim, nós demos um pequeno salto, subimos um degrau da escala evolutiva aqui do nosso planeta Terra. Se nós darmos continuidade a esse amadurecimento espiritual, atingimos o limite máximo daqui que é permitido e seremos transferidos para outro planeta de evolução superior a esse, para dar continuidade e nos aprimorarmos em primeiro lugar. Nós não vamos lá melhorar aquela civilização que está lá, não. Nós vamos aprender com aquela civilização que está lá e, se possível, depois de algum bom tempo, nós possamos voltar aqui ou seguirmos em outra casa espiritual que Deus nos reservou. Por isso que Jesus disse, na casa de meu pai existem várias moradas. Um exemplo desses daqui que estão na tela, né? Vou dar um exemplo de um, não criticando os outros, hein? Prestem bem atenção. Mas um dos exemplos de todo esse tempo que eu estou com vocês aqui, de um avanço mental, uma espiritualidade consolidada, uma fé inabalável, da Doralice. Então, ela
qualquer médium aqui de vocês, né? Pode olhar a áurea dela. Vocês vão ver plena luz. A áurea dela é esplendida. Mas por que ela expandiu a áurea dela? Porque ela enfrentou as provas da vida, foi até o fim, entre aspas, com seu companheiro, auxiliou ele em tudo que fosse possível, não desanimou um dia, até hoje faz o evangelho às 10 horas e manda energias positivas para ele, como eu falei a semana passada, que poucos sabem ajudar os seus entes queridos que partem. É um exemplo vivo. A mente dela, a espiritualidade dela, o que ela desenvolveu dentro dela, está enquadrado nessa lição aqui. O Mestre Jesus. Como que Deus vai nos despertar no mundo físico? Como que o Mestre Jesus vai nos despertar no mundo físico? Usando seus próprios filhos. Nós que estamos aqui, nós somos instrumento deles. Pela nossa experiência, pelo nosso conhecimento, né, pela nossa fé, nós somos instrumento do Mestre Jesus. Nós somos instrumento do arcanjo. Né? Adora dentro das suas condições, o Roberto dentro do profissionalismo dele, ele é um agente da luz. Ele está lidando com os doentes, ele está amenizando os sofrimentos, ele tem os seus processos íntimos de amadurecimento? Tem. Mas ele é muito mais assistido, entre aspas, pelo plano espiritual, mesmo que ele se dissesse ateu, certo? Mas ele é instrumento do Cristo, do Mestre, para aliviar a dor daqueles que não têm esse conhecimento. Missionário da saúde, né? Muitos de vocês são missionários da fé. E deixo o exemplo de acordo com que vocês vão se aprimorando. Então, todos vocês, entre aspas, é o caso também da Guadalupe, né? Médica. Vocês são missionários da saúde. Vocês têm uma assistência espiritual fantástica, vocês não percebem. Procure, que nem o caso da Guadalupe, que consegue ver mediunicamente, assim dizendo, se ela entrar lá no consultório dela, estiver sozinha, meditar essa falange que trabalha no hospital, ela vai ver que estão lá dando toda a assistência para ela, para que ela dê para os pacientes. Mesma coisa do Roberto. Da Joana. Mas, às vezes, nós estamos tão envolvidos no mundo físico, de uma forma tão intensa na ilusão do mundo, que o que nos preocupa mais hoje? Não termos segurança, não podermos sair na rua, não termos o que comer e não termos dinheiro. E não paramos para pensar, né, que Deus criou bilhões de formas de vida, né, deu condições para cada uma delas se alimentar de uma forma que não prejudique a outra. Já pararam para pensar nisso? O pássaro, o alimento, a formiga, cada um fazendo a sua parte, num conjunto total do planeta, para que mantenha esse planeta em movimento. E para que dê condições para nós estarmos aqui hoje. E somos julgados a espécie mais evolutiva do planeta por sermos racionais. Entre aspas, porque nós somos a espécie que mais mata, tanto o nosso semelhante para nos alimentarmos, e o pior de tudo, nós matamos a nós mesmos. O animal irracional, entre aspas, ele só mata aquele que ele vê que ele tem condições de pegar. E também se defende. Ele está saciado, deixa o resto para os outros que fazem a limpeza do sistema. Nós não. Analisem o ser humano.
Por onde ele passa, ele constrói, tá certo. Tem os bons e tem os ruins, mas o que ele destrói também é uma forma fantástica. Então, estamos aqui, vocês que estão aqui na tela, nós estamos aprendendo. Nós somos o exemplo para os nossos filhos, nossos companheiros, nossos netos, bisnetos, amigos, no local onde trabalhamos. Por quê? Em todo lugar, no caso, a Dora é profissional, ela sabe o que eu estou dizendo. Em todo lugar que você entra, sempre tem um visando o seu lugar. Sempre tem um te vigiando. Sempre tem um falando da sua vida. E às vezes a gente não percebe. Então, aquele julgamento que aquelas pessoas estão falando, às vezes não são muito bons, porque ela tem ambição, vaidade, às vezes até inveja, aquilo chega até nós. E como que nós vamos nos defender? Com a nossa fé, com a nossa energia, com a nossa espiritualidade. Porque bate no nosso campo vibracional e volta a essas energias para a sua origem, para quem gerou. Se vira com elas. Por isso que diz aqui. Quando você se liga ao mestre, você já tem campo vibracional para isso. Siga em frente. Não desanime. Com nada. Com nada. Se caso estivermos numa situação difícil, ou num momento, em algum lugar que às vezes a gente acha que não deveria estar, ou acontecer qualquer coisa conosco, de um acidente, ou seja, do que for, ou de um desencarne, não se preocupe. Vamos seguir em frente. Foi mais uma prova que nós conseguimos passar com a cabeça erguida, com a mente fortalecida. Então, isso nos leva para faixas vibracionais mais altas. Mais altas. Tem o caso da Arlete aqui. Eu já vou terminar. Secretária da Joana. Tem de telefone lá do fulano, ciclano, doente, pipipi, pipipi, ela corre atrás, vai para lá, vem para cá, não sei o quê, marca aqui, marca lá, fala com a médica, fala com isso, fala com aquele e tal. Deixa tudo mastigado para quando o paciente chega não ter dor de cabeça. Ela é uma missionária da saúde fazendo a parte dela, como o Roberto faz a parte dele e como a Guadalupe faz a parte dela. Faz tudo parte de um conjunto. E numa instituição espiritual, a mesma coisa. O Roberto vai continuar fazendo o que ele fazia aqui, a Arlete vai continuar fazendo o que ela fazia aqui, vai se aprimorar cada vez mais, pode muito bem, numa encarnação futura, falar, agora eu quero ser médica. Será lhe dado todas as condições espirituais para isso. Por quê? Porque ela hoje já é uma agente da saúde. Quando ela leva todo o processo para o médico lá, a internação, tudo, chegou, está tudo mastigado, foi ela que providenciou. Porque o médico não tem tempo. Ele não vai atender o telefone, pega um atrás do outro, ele tem tempo de cuidar do paciente. Então é um conjunto. Tá? Cada um faz a sua parte, o Roberto faz a parte dele, a Arnete faz a parte dela, a Dora faz a dela, o Hans faz a dela, a Janaína dentro das condições dela, a Guadalupe, a Tarsila, eu faço a minha, a Lilian aí que está na tela também faz a dela, e assim por diante, cada um faz a sua. Mas vamos nos unir dentro de um processo do bem. Quando nos unimos dentro desse processo do bem, energeticamente, nós formamos uma egrégora de defesa enorme. Muitas vezes, a oração da Dora, sem que vocês percebam, ajuda a Lilian, ajuda a Janaína, ajuda o próprio Roberto, o próprio Hans, porque nós pertencemos a essa egrégora nesse momento aqui, e ela continua no decorrer da semana, no próximo domingo, na espiritualidade quando desencarnarmos. Você acha que nós não vamos nos encontrar lá? Nós formamos essa egrégora hoje. Então, só cabe a cada um de nós ampliar. Só isso.
Amplie, façam a parte de vocês. Não procurem nada em troca, que a pessoa vai chegar e te valorizar. Não, cai fora disso que isso é ilusão. Façam a parte de vocês. Não procurem nada em troca. Eu fiz isso porque eu quero isso, eu fiz aquilo porque eu quero isso. Principalmente na área espiritual. Deus não precisa disso. Ele precisa, sim, de pessoas como a Arlete, como o Roberto, como a Dora, como o Hans, né? E todos, a Guadalupe, todos nós, né? Que estamos aqui, ó, predispostos a ajudar. Ajudar. Não mudar a pessoa. Na segunda parte, como vamos fazer hoje, o que que nós vamos fazer? Ajudar. Nós não vamos interferir no livre-arbítrio desses que foram amparados. Não. Nós estamos doando energia junto com a equipe para ajudar, só isso. E tudo isso vai revertir em favor de quem? De nós mesmos. Pode tocar aí, Robertinho. Que já acabou até o tempo. Obrigado. Obrigado, Vanderlei. Desculpe aí Obrigado. a demora, tá? Não, a gente é que agradece, tá? Como o tempo já são 17h52, eu vou deixar para Guadalupe e para Rosa falarem na semana que vem, tá bom? E aí eu vou pedir para Dora fazer a prece de Bezerra de Menezes, tá certo, Dora? E Certo, após Roberto. você encerrar a prece, você convida a todos para a próxima parte, que é da assistência fraterna, e aí a gente encerra. Tudo bem? Tá certo. Encerra a gravação e nós continuamos. Exato. Você faz a prece, convida a todos para a assistência fraterna, tá bom? Tá. E a gente encerra. E assim, como foi dito, em nome de nosso Mestre amado Jesus, cada trabalho nosso, cada evangelho que eu faço, cada pessoa que eu penso com amor, eu sempre peço em nome do Mestre amado Jesus, de nossa Mãe amada Maria de Nazaré. E é em nome dela que nós vamos pedir agora, fazer essa prece, substituindo a mentora, da grande mentora abençoada da Joana, que é maravilhosa, mas nós colocamos essa oração do Dr. Bezerra de Menezes. Nós te rogamos, Pai, de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo, através do Dr. Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer a verdade e assistindo a todos quantos apelam o teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem o dispenseiro fiel e prudente. Fazer o divino modelo, através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Dr. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimentai as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre toda a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de nosso Senhor Jesus Cristo. E é em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, de toda essa equipe trabalhadora que vamos agora, que nós nos despedimos dessa primeira parte do trabalho, pedindo a permissão para que o Vanderlei possa continuar com o trabalho fraterno. Assim seja, graças a Deus.